Será que eu sempre fui assim a minha vida inteira? O vídeo de hoje é um daqueles vídeos de historinha, que eu vou contar aqui as minhas historinhas, os meus causos pra vocês. Eu não gosto muito da palavra de virar gay, porque eu não acredito que ninguém vira gay. Acho que a pessoa pode ter vontade de experimentar, descobrir de repente bissexualidade e tal. De qualquer maneira, eu sempre deixo claro de que eu sempre fui gay, eu tenho total consciência disso. Em nenhum momento eu tive afetividades amorosas por meninas, muito menos sexuais. Eu lembro que quando eu era criança, teve duas meninas na minha vida que eu tive uma certa proximidade. Uma quando eu era bem pequenininho e existia não sei se eu posso dizer que é uma pressão, mas existia uma coisa da minha família de, olha a namoradinha dele. Então quando a gente tinha festa de aniversário, a gente tava sempre junto, a gente era muito amigo de fato. E eu senti que os adultos queriam muito que nós fôssemos um casal. O que, se a gente olhar hoje, é bem problemático, né? Você ficar criando uma relação amorosa entre duas crianças, sei lá, eu acho tão estranho, sabe? Depois disso eu tive uma outra namoradinha no colégio e eu lembro que ela me pediu em namoro. A gente tava numa aula fazendo trabalho em dupla, com a carteira junta. Ela falou, Diego, estão falando que a gente é namorado. E aí eu falei, desse jeito. E ela falou assim, por que a gente não namora? E aí eu falei assim, porque a gente é muito jovem. Eu lembro que eu dei essa desculpa e aí eu não namorei com ela. Seguindo mais pra frente na minha vida, eu percebo que eu sempre tive uma afetividade e um interesse pelas princesas Disney. As maravilhosas e açucaradas princesas Disney. Então, Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve. As princesas close errado. Sabe aquela princesa que é dura, que não faz nada na história, que só é uma esponja? Acho que a partir da Bela as coisas começaram a mudar, mas antes disso, essas meninas eram uma péssima representatividade feminina. Mas eu adorava o universo dessas princesas. Eu lembro que eu amava Bela Adormecida. Amava. Vocês param com isso, hein? É o quê? Espíritos? Enfim, eu lembro que eu amava a Bela Adormecida. Eu lembro de gostar muito das roupas da Bela Adormecida, achava linda, mas eu amava as fadas de paixão e eu amava a Malévola. Então é muito engraçado, porque hoje eu tenho total consciência de que essa fascinação que eu tinha pela figura feminina era uma questão muito mais por serem mulheres ou engraçadas, ou poderosas, ou mágicas. Tava muito atrelado a algo que não era um interesse sexual e nem romântico. Lembro de que na minha fase de criança tinha um programa terrível chamado Caceta e Planeta. Filho meu não pega na espada de ninguém, isso é muito perigoso, a espada tá guardada. Mas o senhor guardou aonde? E por que eu digo que ele era terrível? Porque o humor que era colocado nesse programa era muito agressivo com os LGBTs. Ele era um humor de piada. Era muito claro que era um bando de tiozão hétero fazendo piadas sobre o universo gay. Diego, mas você não tem humor. É só uma piadinha. Cara, eu sempre achei aquilo bobo. E era muito cruel pra um jovem que tava se descobrindo gay, por exemplo. Eu lembro de estar na sala com meu irmão, com meu pai, e eles rirem daquilo e eu não achar graça daquilo. E ao mesmo tempo eu ficava constrangido porque eu me identificava com aquilo. Esse tipo de programa sempre tinha caricaturas, né? Então era uma caricatura de gay, uma caricatura de mulher gostosa, uma caricatura de homem broxa, eram bem estereotipados. E eu ficava tão constrangido porque, de alguma maneira, mesmo sem pensar em interesse sexual, eu sabia que eu me identificava com aquilo. Eu sempre gostei de roupa, sempre gostei de maquiagem, eu lembro de ir na casa das minhas amigas quando era criança e ficar maravilhado com o quarto delas que tinha Barbies e eu não podia ter uma Barbie, sabe? Hoje eu percebo o quão era cruel esse tipo de programa e esse tipo de piada. Depois, um pouquinho mais velho, quando eu tinha 7 anos, em 1997, eu fiquei apaixonada por ninguém mais, ninguém menos que ele. Esse homem aqui, Leonardo DiCaprio em Titanic. Até hoje eu tenho uma paixão absurda pelo Titanic. Quando eu vejo esse Leonardo DiCaprio, quando eu assisto o filme, ainda me traz uma lembrança de falar, meu Deus, que homem, que homem. E eu lembro que era uma época no colégio em que se falava sobre gay, só que dessa maneira ainda muito pejorativa. Das pessoas do meu colégio, dos meninos do meu colégio, sempre falarem que o Leonardo DiCaprio era gay. Por causa de Titanic, eu lembro até hoje que tinha um boato de que ele beijava a Kate Winslet no filme
filme aí ele cuspia, enfim, era uma coisa ridícula, sabe? Mas eu fiquei completamente apaixonada por este homem. Hoje ele é um homão da porra, não é? Basta ver o que ele tá fazendo em questão de conscientização mundial e assim, homão da porra, né? Check. E aí a gente chega numa outra fase que também é muito engraçada, que é eu bati o martelo sobre saber de fato quem eu era sexualmente por causa de um desenho, gente. Não tinha nenhum tipo de sexualidade nisso que eu vou contar agora, mas tinha um romance, um interesse. Eu amava o desenho Sakura Card Captor. E a Sakura tinha um irmão que dizem que era o Yukito, né? Eu não lembro os nomes certos. Parece que ele era gay, até parece que ele tinha um namorado, que era aquele amigo do irmão dela que a Sakura amava de paixão. Eu não sei se isso é comprovado ou não, ainda assim acho muito legal. A Sakura tinha um amiguinho, Choran, e eu era apaixonado no Choran. Por que eu digo que esse momento foi fundamental pra minha vida? Porque um dia eu estava em Curitiba, dormindo na casa dos meus avós que moram lá, e eu lembro como se fosse ontem, de tão marcante que esse dia foi pra mim. Eu dormi, na época não tinha internet, não tinha nada, tá gente? Só tinha televisão, nem celular tinha direito. Eu dormi e eu sonhei que eu estava beijando o Choran. Eu era um desenho, e ele obviamente era um desenho, e a gente se beijava. E era um beijo tão simples. Eu lembro que eu acordei e eu falei, cara, é isso, eu gosto de meninos. Com essa simplicidade. E aí eu lembro que eu tava na casa da minha avó, e aí na parte de trás tinha uns fundos assim, eu vivia naqueles fundos, porque eu ficava lá brincando e tal. Eu não sei o porquê eu fiz isso, mas eu acho que deve ter sido um sentimento de querer externar o que eu tava passando. Eu peguei um lápis e eu escrevi numa geladeira branca que a minha avó tinha: eu, Diego, sou gay. Eu lembro de como era a minha letra, eu lembro do meu olhar, de ver a minha mão escrevendo isso. E isso foi determinante pra mim. O que não quer dizer que não teve momentos em que eu me senti inseguro, mas eu tinha certeza de que eu era gay. Um pouco mais pra frente tem uma coisa que vocês, novinhos da internet, não lembram, mas que chamava paparazzo, que nada mais era do que os artistas da Rede Globo posavam para uns ensaios sensuais. Então os meninos estavam sempre de sunga ou de cueca. Os homens não ficavam nus, mas tinha uma sensualidade. E eu amava visitar esse site. Escondido, né? Claro, não tem ninguém ver aqui. E aí eu lembro que ali eu comecei a entender como o corpo masculino me causava interesse, me causava tesão, me causava tudo isso, sabe? E era muito engraçado, porque eu sou de uma geração em que eu ouvi isso algumas vezes, que era: você pode ser gay, só que ninguém precisa saber. Eu lembro que eu nunca deixei de entrar no bate-papo UOL, saudades bate-papo UOL, de visitar os sites pornôs que eu gostava durante a minha adolescência, mas ninguém podia saber. E eu percebo como isso causa um sentimento de opressão na gente, em sensação de que o que a gente tá fazendo é errado. Eu lembro até hoje que teve uma situação com meu irmão, óbvio que ele nem vai lembrar disso, mas isso é uma coisa interessante da gente falar, tá? Essas questões que a gente passa em relação à nossa sexualidade, na nossa vida de criança ou na nossa fase de adolescência, essas coisas não saem da nossa cabeça. Alguns desses traumas são tão fortes e tão agressivos na gente que a gente consegue lembrar com todos os detalhes. E eu já fiz essa pergunta pra outros LGBTs e é sempre a mesma coisa. As pessoas lembram de momentos específicos, de meninas lésbicas que apanharam porque os pais não aceitavam, e elas lembram como foi essa surra, por que dessa surra, o que elas sentiram. Como meu irmão, aconteceu o seguinte: uma vez a gente tava em casa e na época a gente dividia o mesmo computador, e como eu disse pra vocês, eu visitava os sites pornô que eu queria. Porque uma vez eu tava com meu irmão, eu não lembro se era com um primo ou com um amigo, mas tinha mais gente presente. E eu lembro que ele foi entrar em um site e ele entrou num desses sites pornôs que estavam no navegador, né? Deviam estar na busca ali. Quando ele entrou, eu lembro até hoje, porque eu lembro a capa do site. Era uma capa antiguíssima desses sites bem antigos pornôs. Uma coisa meio rosa, aí tinha uns caras com uns negócios de fora e tal. E aí eu lembro que meu irmão olhou e falou assim: o que é isso, Diego? E eu nunca vou esquecer do que eu senti naquela hora, porque eu me senti exposto, eu me senti violentado. E eu neguei, né? Falei, não fui eu que entrei. Óbvio que era. Só tinha eu e meu irmão. Se o meu irmão sabia que não tinha sido ele sabia que tinha sido eu. É muito forte, sabe? Você ser exposto de uma maneira tão agressiva. Eu tô usando essa situação como exemplo, mas isso acontece de maneiras muito mais cruéis com outras pessoas, sabe? Eu trouxe esse vídeo hoje pra gente conversar um pouquinho, pra mostrar pra vocês um pouquinho de como foi a minha vida e de como foi essa descoberta da minha sexualidade, mas pra que a gente entenda também o quão isso é cruel pra uma criança ou pra um adolescente. Eu não sei como é o mundo de hoje, eu percebo que os jovens são mais abertos e eles falam do que eles gostam, e eu acho isso extremamente saudável. Mas se você é um pai, se
se você é uma mãe, se você tem contato com alguém, com uma criança que você acha que pode ser um LGBT, ou com um adolescente que você acha que pode ser um LGBT, proteja eles, por favor. O mundo não só não nos entende, como ele faz questão de não nos entender e dizer que a gente tá errado. Então é isso, gente linda. Eu trouxe aqui um pouquinho da minha história pra hoje e a gente se vê mais no próximo vídeo. Protejam os nossos jovens, tá? Tchau.